a criação do nosso projeto, iniciando a criação do nosso formulário para alterar os nossos dados. E para isso, vamos iniciar criando o nosso formulário, sendo que esse formulário que a gente vai criar, ele vai ser secundário. E como assim, Rafael, secundário? Bom, esses dois primeiros formulários que vimos, ainda vamos colocar um menu neles aqui na lateral. Só para ficar mais organizado, alterar esse nome que eu vou pesquisar, produtos, tá? Aqui nessa lateral vamos colocar um menu, tanto que temos espaço nos dois formulários. Já esse formulário só aparecerá quando for clicado, por exemplo, em algum produto dessa caixa de listagem. Então, por conta disso, nesse formulário, nós não vamos precisar que ele seja do mesmo tamanho desses dois primeiros, tá? Com isso, a gente vai criar um novo formulário. Então, vamos vir aqui, inserir use form. Vamos aumentar um pouco o tamanho dele. Não precisa ser um tamanho específico, como fizemos anteriormente. E para não precisar refazer tudo, eu vou simplesmente copiar o formulário de cadastrar produtos e trazer para cá, tá? Ou seja, eu vou copiar todas essas informações, como também a nossa imagem, Ctrl C, e vou trazer para cá. Tudo bem? Vou aumentar mais um pouquinho aqui para o lado. Pronto. E como você pode ver, quando eu copio, ele já vem com o nome que colocamos lá. Ou seja, muito mais fácil de trabalhar dessa forma. Mas agora, antes de a gente iniciar o nosso código em si, a gente tem que entender quando vamos mostrar esse nosso formulário. Vamos alterar até o seu nome. Vamos clicar nele. E aqui, ao invés de ser use form, vamos colocar alterar dados, tá? E aqui no caption, vamos colocar também alterar dados. Bom, nós vamos ter que abrir esse formulário quando o usuário solicitar alterar algum item nesse nosso formulário de pesquisar produtos. E para abrir um formulário dentro de outro, é bem simples. E para te mostrar, eu vou criar um novo botão, tá? E esse botão eu vou chamar de alterar dados, ou alterar produto. Então, vamos voltar aqui em formas e vamos copiar esse botão de pesquisar. Sendo que aqui, primeira coisa que faremos vai ser excluir esse ícone, alterar essa cor de fundo para esse nosso verde, esse mesmo que colocamos nesse de salvar dados. E além disso, vamos inserir um ícone, né? O ícone que vamos inserir, vamos procurar, por exemplo, produtos, ou alterar, ou atualizar, algo desse tipo. Então, ícones, alterar. Vamos procurar produtos. E aqui a gente pode ter uma ideia de atualizar produtos ou renovar produtos. Pronto. Eu vou pegar esse ícone e vou colocar na nossa forma, tá? Colocar o preenchimento dele em branco. E agora, você nunca pode esquecer, quando a gente for levar essa forma para o nosso VBA, é agrupar os dados, tá? Então, vamos agrupar. Agora sim, Ctrl C. Voltando para o VBA, eu vou colocar um label. Vim aqui. Descer um pouquinho esse. E aqui embaixo eu vou colocar esse nosso botão. Tudo bem? Então, aqui eu vou apagar. E lá em imagem, eu vou colocar Ctrl V. Como você pode ver, está o nome de pesquisar produtos. Vamos voltar. E aqui, ao invés de pesquisar, vai ser alterar. Aqui eu vou desagrupar, pois eu preciso diminuir um pouquinho essa forma. E vou colocar novamente o ícone, tá? Dessa forma. Agrupando novamente, Ctrl C, voltando para o VBA e Ctrl V em Picture. Agora sim, alterar produtos. Vou aumentar um pouquinho o tamanho aqui, para a resolução ficar boa. Esse tamanho está ideal. Pronto. Aqui eu vou colocar botão de alterar. Pronto. Olha só como é fácil a gente passar de um formulário para o outro. Eu vou só mostrar o formulário de alterar dados, tá? Vamos clicar duas vezes nele. E quando esse botão for clicado, eu vou simplesmente alterar dados, ponto, show, de mostrar. E olha o que acontece. Alterar dados, aqui está sendo mostrado automaticamente no nosso formulário. Tudo bem? Mas aqui a gente tem que fazer um processo anteriormente, né? Você concorda que, como a gente vai alterar os dados, quando a gente clicar em alterar os dados, a gente tem que pegar os dados da caixa de listagem e mostrar. Aí você pode me perguntar, Rafael, por que quando você clicou em pesquisar produtos não foi mostrada aqui a nossa caixa de listagem? Bom, não foi mostrado porque estávamos na nossa planilha de formas. Caso estejamos na nossa planilha de cadastrar produtos, quando a gente iniciar esse formulário, aqui já vai aparecer, tá? E olha só porque isso está acontecendo. Isso está acontecendo porque se a gente voltar no nosso list box, ele está trazendo esses dados de A1 a G3. Mas ele está trazendo da A1 a G3 da planilha atual. Então aqui eu vou excluir, vou deixar a nossa list box em branco e vou colocar isso no nosso código. Aqui embaixo eu vou colocar, ao invés de linha 1, vou utilizar linha 2 agora. E a linha 2
ou vou colocar linha 2, eu vou colocar linha listagem, vai ser igual a planilha 6, ponto, range. Aqui começando em A1, pois a gente quer apenas a última linha. Eu vou colocar end para baixo. E aqui eu vou colocar row, tá? Pronto, aqui eu vou ter a linha. E depois disso, eu vou ter que agora passar o nosso endereço para a nossa listbox. Então, vamos colocar listbox pesquisar, ponto, row source, vai ser igual a planilha 6, ponto, range. Aqui, tome um cuidado, tá? Aqui a gente tem que começar da A2 até a G. E a última linha, vamos concatenar, que vai ser a linha listagem. Depois disso, um detalhe que você deve sempre lembrar quando estamos trabalhando com row source é passar o endereço, beleza? E ao fazer isso, vamos executar, agora sim ele está buscando. Está faltando apenas um detalhe. Aqui também temos que passar o nosso cabeçalho. Então aqui a gente vai ter que colocar listbox novamente, columns, igual a true. Pronto, executando, e agora sim. Sendo que agora, por mais que tenhamos feito esse código, quando a gente volta e coloca na nossa planilha de formas, ao executarmos o nosso código em VBA, acontece a mesma coisa. E para solucionar esse problema, olha só o que vamos fazer. Isso está acontecendo porque quando a gente pede o endereço, ele não traz o nome da planilha anteriormente. Ele traz simplesmente qual é aquele conjunto de células. Olha só. Ao executar, ele traz somente esse conjunto de células. E aqui está o problema. Para a gente resolver isso, toda vez que a gente entrar nesse pesquisar produtos ou simplesmente na nossa inicialização dos formulários, a gente vai colocar aqui para selecionar a planilha de produtos. Ou seja, vamos selecionar a planilha 6. E agora, toda vez que entrarmos, já vai trazer corretamente os nossos dados. Tudo bem? E olha só, como a gente já resolveu o problema da nossa caixa de listagem, eu vou te mostrar agora uma propriedade muito interessante dela. E para isso, eu vou voltar aqui no pesquisar produtos. Aqui, colocarei da mesma forma que antes, select, para sempre selecionar a planilha 7, antes de executar, para não termos problema. E agora, vamos vir para o botão de alterar, tá? Primeiramente, eu vou comentar esse código, porque eu quero te mostrar uma propriedade bem interessante. E essa propriedade é a propriedade da caixa de listagem chamada listIndex. Ao fazer isso, ele mostra a linha atual que está na nossa seleção. Olha só, eu vou colocar um message box da nossa caixa de listagem, ou list box pesquisar, ponto, list index. Agora eu vou executar. Depois disso, eu vou clicar em qualquer uma das duas e colocar alterar produtos. Depois disso, ele vai me dizer, ó, essa linha que você clicou é a linha 1. Se eu clicar na Coca, agora eu vou ter a linha 0. Então, assim, eu consigo saber em qual linha eu estou clicando do dado. E só o detalhe que você tem que entender é exatamente esse, que a primeira linha nessa caixa de listagem, quando eu chamo list index, a primeira linha é 0, e assim por diante. 1, 2, o contrário do Excel, porque já começa na linha 1, tá? Isso é muito importante você saber, pois se você não utilizar corretamente, você vai estar alterando os dados equivocadamente. Então preste bem atenção. Pronto, agora já sabemos qual é a linha da caixa de listagem, nós podemos buscar esse valor, concorda? E para fazer isso, nós vamos utilizar da propriedade list, onde passaremos a linha e a coluna que queremos, e a linha será calculada automaticamente. Olha só, vamos voltar, e agora vamos fazer um message box com a list. Eu vou vir alterar produtos, e aqui eu vou colocar a list box, pesquisar, ponto, list, e aqui eu vou colocar, na linha, vamos colocar o list box, pesquisar, index, e na coluna vamos dizer que a gente quer, por exemplo, a descrição. Como eu tenho aqui o primeiro ID e a segunda descrição, eu vou colocar coluna 2. E ao eu executar, olha só o que acontece. Eu vou clicar e vai ser retornado Coca-Cola de 2 litros. Ó. Perdão, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Da mesma forma, como começa em 0 na linha, na coluna também começa em 0. Então, caso eu queira a descrição, eu devo colocar 1, beleza? Olha só, ao clicar, veio a descrição. Pronto. Ou seja, temos que lembrar que tanto na linha quanto na coluna é iniciado em 0. Pronto. Agora a gente já entendeu como a gente vai buscar esses valores. Mas agora, será que é possível levarmos esse dado para outro formulário? Sim, é possível levar esse dado de forma bem fácil. E olha só como a gente vai fazer. Vamos colocar o nome do nosso formulário.
Vamos voltar agora. E aqui vamos colocar o nome do nosso formulário. Então, vamos colocar alterar dados, ponto. Aqui eu posso chamar os meus controles lá do meu alterar dados. Olha só, vamos chamar o text box de descrição. Mas o que é que vai ser o text box de descrição? Vai ser igual a list, utilizando o list index, dependendo de qual produto você selecionar. Tudo bem? Depois disso, a gente, além da descrição, vamos colocar só 2 para testarmos, tá? Além da descrição, a gente vai querer também o código. Então, aqui a gente vai pegar o código. Vamos executar para entender qual era o código. Aqui ele deu erro porque não selecionamos nenhum dado. Então, vamos selecionar e alterar. O código é 0123, não é isso? Então, vamos voltar rapidinho. E aqui vamos colocar 3. Pronto. Depois disso, eu vou mostrar o nosso formulário, beleza? Ou seja, eu vou passar e alterar alguns dados e depois eu quero mostrar ele. E olha só como vai ficar. Vamos escolher, por exemplo, a Coca-Cola e alterar dados. Ao fazer isso, está o message box e depois aqui já está a descrição. Tudo bem? Como você pode ver, o código de barra está aqui e a descrição também. Bom, agora a gente vai fazer isso para todos, tá? O processo é exatamente o mesmo. Então eu vou fazer e você só acompanha. Aí depois, quando terminar a aula, você faz no seu computador também, tá? Para você lembrar e testar e, claro, no final das contas, aprender. Pronto, agora que colocamos todos, vamos testar. Vamos escolher, por exemplo, açúcar e alterar produtos. Quando a gente vai fazer o alterar produtos, tá, ele deu um pequeno erro, porque esse combo box grupo, ele tá com style 2, ou seja, eu tenho que colocar algum que está dentro desse comando. Então, olha o que eu vou fazer. Quando esse formulário for inicializado, vamos colocar o seguinte código aqui dentro. Pronto, dessa forma. Agora eu vou tentar novamente. Vamos voltar. Executar o de pesquisar produtos. E alterar o produto. Pronto, com isso, a gente resolve o nosso problema. Pronto, para finalizar, vamos colocar uma caixa de texto escondida lá no nosso alterar dados, tá? E essa caixa de texto escondida vai servir... Essa caixa de texto vai servir para colocarmos aqui o caminho da nossa imagem. Mas como a gente quer que ela fique escondida, então a gente vai procurar o método visible e colocar false, tá? Pronto, com isso, quando a gente executar, ela não estará mostrando. Perfeito. Pronto, na próxima aula, vamos entender como será salva a nossa imagem, ou alterada a nossa imagem, como também como é que a gente vai alterar esses dados lá na nossa planilha de cadastrar produtos.